Bom dia a todos. Estamos aqui para um momento de grande oportunidade para nós estarmos dialogando, conversando, expondo filosofia. Este é o nosso propósito dentro da abordagem dessa aula, que é uma aula para um espaço, para um canal, para um ambiente virtual que é totalmente com o objetivo, com o alvo, com o foco de exposições filosóficas. Hoje iremos trabalhar sobre os aspectos, tá? Os 5 aspectos da filosofia contemporânea. Mas vamos iniciar a partir do movimento histórico, né? Essa transição histórica entre a história e o progresso, que vai dar início, né? A então essa, vamos dizer assim, projeção, transição e efetivação da filosofia contemporânea. Lá no século XIX, a filosofia ela tem uma visão, segundo Comte, que ela é uma visão otimista da ciência. Comte vai dizer e vai até propor um lema concernente a isso, dizendo que a filosofia vai trabalhar saber para prever e prever para prover. Então, o desenvolvimento social, ele surge e ele vai se fazer por um aumento do conhecimento científico e do controle científico da própria sociedade. Tá? Já no século XX, vão surgir problemas e a história, que ela vai ser descontínua e não progressiva, ela vai trabalhar com cada sociedade tendo ou desenvolvendo a sua própria história, tá? No século XIX, ainda vamos ver a confiança plena e total no saber científico e na própria tecnologia, com o foco de dominar, controlar a natureza, a sociedade e os indivíduos, né? Numa exemplificação, sociologia e a psicologia. Século XX, nós vamos ter a decepção como uma filosofia que ela vai desconfiar das ciências. E vamos ver também nessa proposta as guerras, os campos de concentração nazistas e até os próprios campos stalinistas, as devastações acontecendo, né? A poluição, as doenças, o aumento dos distúrbios, as doenças mentais, os problemas éticos e políticos. Então, esse domínio militar das ciências. Então, vai surgir aí, nesse momento, a escola de Frankfurt, que vai fazer uma diferença entre a razão instrumental e a razão crítica, tá? Com isso, nós vamos ver surgindo também os ideais políticos revolucionários, o anarquismo e o próprio socialismo, que é o comunismo e que vai propor o comunismo, né, que são os movimentos que vão criar esses 3 movimentos, o anarquismo, o socialismo e o comunismo, vão se tornar os movimentos que vão criar ideais para uma sociedade nova, justa e feliz. Isso já no século XIX. No século XX, a filosofia vai desconfiar do otimismo, pois a humanidade vai enfrentar ditaduras na Alemanha e na própria Itália. Vai surgir uma grande pergunta aí, como os seres humanos vão derrubar o poderio secreto e também como que vai desenvolver ou vai se conduzir no derrubar, no desconstruir, né, esse poderio secreto que está ameaçando a sociedade, que ameaça a sociedade. E com isso, mais tarde, já no século XIX, aí vamos ver a questão da cultura nascendo. A filosofia vai descobrir a cultura como um modo próprio e específico da existência dos seres humanos.
Estes são seres culturais e a cultura ela vai se tornar o exercício da liberdade e também a criação coletiva de ideais, símbolos, valores pelos quais uma sociedade vai fazer os seus próprios julgamentos éticos. Então a cultura ela vai se manifestar como uma vida social, como uma criação das obras, de pensamento e de arte, como vida religiosa e vida política também. Já no século XX, a filosofia vai afirmar que a história ela é descontínua e não há cultura, mas as culturas diferentes vão pregonizar a pluralidade cultural, tá? Então, com isso, o fim da filosofia, já diante do a partir do século XIX, ele vai ter diante do otimismo científico é, uma abordagem técnica, tá? Sobre a filosofia, supondo que as ciências vão conhecer tudo e vão ser capazes de explicar e controlar todas as coisas, tá? Então a filosofia, com isso, dentro dessa pressuposição, dessa postulagem, ela poderia até desaparecer. A filosofia ela vai duvidar e vai começar a mostrar que as ciências não possuem princípios totalmente certos, seguros e rigorosos para as investigações, que os próprios resultados vão poder ser duvidosos e precários, tá? E que frequentemente uma ciência ela vai desconhecer até onde ela pode ir quando ela está entrando no campo de investigação de outras ciências. Então a filosofia volta a afirmar o seu papel de compreensão e interpretação crítica das ciências, que vai discutir a validade de seus princípios. Com todas essas circunstâncias e situações ocorrendo, nós vamos ver que a filosofia, segundo o Edmund Husserl, tá? Ela vai se tornar o estudo de um conhecimento rigoroso e a possibilidade desse próprio conhecimento científico, examinando seus fundamentos, os métodos e também os próprios resultados das ciências, tá? Então, a maioridade da razão, já a partir do século XIX, ela vai propor um otimismo filosófico que vai ser propulsor de triunfar. E a filosofia irá afirmar que os seres humanos eles podem suplantar a superstição e explicar e propor explicações mágicas, fantásticas, de realidades que vão sendo alcançadas dentro de uma própria maioridade racional. Com isso, a razão ela já vai se desenvolver plenamente e conhecer integralmente a realidade e as próprias ações humanas. Então, a punhalada nesse aspecto que vem e que vai se tornar notória no campo da filosofia, no campo da ciência e desse descortinar da razão, vai vir com Freud, que ele vai dizer que vai descobrir a força do inconsciente. E com Marx mais tarde, que vai trabalhar a questão da ideologia. Então a própria filosofia, ela vai se ver obrigada a reabrir a discussão sobre o que a filosofia é e o que pode a razão dentro do que sobre o que ela pode referente à consciência, à reflexão ou ao sujeito do conhecimento, que é uma ação epistemológica. Então, sobre o que são e o que podem as aparências e as ilusões, tá?
a filosofia vai abrir discussões em torno das questões éticas e morais. O infinito e finito. Já no século XIX, o herdeiro da tradição cristã e o mais importante vai ser a ideia de infinito, tá? Que vai inclusive prevalecer a ideia de todo e da própria totalidade do todo, tá? Da qual os humanos fazem parte e acabam por participar. Então, no século XX, a filosofia dá mais importância ao finito e ao que surge e o desaparece, ao que tem fronteiras e limites. Então, o existencialismo vai definir o homem como um ser para a morte, um ser que sabe que é temporal e que vai terminar e que precisa encontrar em si mesmo o sentido de sua existência. Então o homem enfrenta a sua finitude por meio das artes e da própria ação revolucionária. E isso até para dar sentido à brevidade e à finitude de sua vida, que também valorizará a filosofia da diferença, tá? Vai assim ser propulsora da filosofia da diferença. Nos nossos dias, a pós-modernidade, em 1989, ela vai ter fim, acabando inclusive a modernidade. Já a modernidade, sendo a época da sociedade industrial, e a pós-modernidade, a época pós-industrial, ela vai propor a modernidade como um conjunto de ideias e de valores que vão nortear a filosofia e as ciências desde o século XVIII até 1980. Então, esses aspectos da modernidade vão atuar não só no campo do conhecimento, com os desenvolvimentos das filosofias promovedoras da expansão de uma reflexão, de uma busca pelo saber, de uma ampliação e fomentação de saberes, para entrar também no empirismo, que vai ser a proposta de uma efetivação desse saber teórico para um saber experimental, um saber desenvolvido através do experiencialismo e da própria prática, tá? E com isso vai se surgir aí algumas questões que precisamos pensar. Primeiro, o racionalismo como uma confiança no poder da razão para distinguir entre a aparência e realidade, e até para conhecer e transformar a realidade. Depois vamos ter a distinção entre o interior e o exterior e entre o sujeito e o objeto. Então, as afirmações da capacidade da razão humana para conhecer a essência ou a estrutura interna de todos os seres vão definir as causas, as condições pela qual são determinadas, tá? São postuladas a identidade de cada coisa e a sua realidade, demonstrando as relações que elas possuem entre elas.
de outra parte, nós também podemos ver, já agora nos direcionando no campo político, a afirmação da diferença entre a necessidade que rege a ordem natural ou as leis de natureza e a ordem humana ou a da cultura, desenvolvendo questões como ética, política, artes, e as que também nós vamos ver algumas coisas podendo ser modificadas, como afirmações de que os seres humanos são indivíduos, agentes livres, porque se tornam seres racionais, dotados de vontade, capazes de controlar e moderar as suas passões e seus desejos, e que vão escolher por si mesmos as ações que praticam, sendo por isso responsáveis por elas. Já também vamos ver acontecendo distinções entre o público privado, tá? E o público não privado, né? Então, questões que são mais voltadas a distinções e a critérios que se tornam critérios claros relacionados a essa interação pública, tá? Aí vamos também ver surgir as afirmações dos ideais da própria Revolução Francesa, que vão se tornar afirmação de um sentido progressivo da história e até ideias surgindo, ideias revolucionárias da emancipação do gênero humano, como lutas sociais e políticas contra a opressão, a exploração econômica, social, política e também cultural. Vamos ver também dentro da agora já a pós-modernidade, nos direcionando para o pensamento pós-moderno, a consideração de algumas questões que precisamos pensar. Primeiro, que o pensamento pós-moderno ele vai considerar infundada as pretensões da razão no conhecimento e na prática, quando não um disfarce para o exercício da dominação sobre os humanos, tá? Então o conhecimento ele vai estar ligado à utilidade e à eficácia. O conhecimento então irá visar a invenção ou construção de objetos teóricos e técnicos, não admitindo uma distinção entre a ordem natural necessária, a ordem histórica ou cultural que vai ser instituída pelos homens, ambas se tornando invenções ou instituições humanas contingentes, efêmeras, passageiras. Vai se conceber o homem como um ser passional, desejante, que age movido por impulsos e movido por instintos, embora ao mesmo tempo vai instituir uma ordem social que irá exprimir seus desejos e paixões. Então essa ética, ela vai ser uma ética individual na esfera dos desejos. Vai desconfiar da política, vai gerar uma democracia e uma apatia do cidadão e vai dar importância à esfera da intimidade individual, da importância e da própria ideia da diferença. Tá? Temas, disciplinas e campos filosóficos. A filosofia ela vai existir há 26 séculos. E nesse período ela irá passar por várias mudanças. Campos em que se desenvolve a reflexão filosófica, como por exemplo
a ontologia ou metafísica, a lógica, a epistemologia, a teoria do conhecimento, a ética, a filosofia política, a filosofia da história, a filosofia da arte ou estética, a filosofia da linguagem e a história da filosofia. Esse vai ser um arcabouço, né, de segmentos que vão compor o estudo e vão compor também até as grades curriculares dos cursos de filosofia. Vão ser propostas, né? Vão ser norteamentos, campos de estudo dentro da filosofia. Vamos ver então com isso todo um desenvolvimento que vai acontecer a partir dessa estruturação e desse caminho que é proposto e que é agora tornado efetivo para projetar, trabalhar e ensinar e discorrer e discursar e descortinar as reflexões, as análises, as propostas e postulações dentro da filosofia e do campo geral, global, da reflexão e do pensamento do ser. Obrigado a todos.